pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento e da vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, no litoral de Tiro e Sidônia, e levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino do céu, de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o cristão católico que confia mais nas fake news que fazem sobre o Papa Francisco do que confiam no Papa Francisco. Maldito o cristão católico que sai compartilhando fake news acerca da nossa igreja e do Papa Francisco. Maldito o cristão católico que não tem discernimento do Espírito para saber o que é verdade e o que não é verdade, que escrevem, que postam acerca de nossa igreja, do Santo Padre, o Papa Francisco. Como dizia o apóstolo Paulo, seja anátema, seja excomungado o cristão católico que fica dando crédito para fake news e sai por aí espalhando notícias falsas sem ao menos perguntar se são verdadeiras ou não, se tem fonte, se tem fundamentação. Malditos
Eu estou atualizando a palavra de Deus. Aqui está: maldito o homem que confia no outro. Maldito nós cristãos que confiamos mais nas fake news do que na palavra do Santo Padre, na palavra da igreja. Malditos são os cristãos católicos que fingem ser cristãos católicos de fachada, que pregam a palavra bonita, que tocam, que cantam, né? Que presidem, que celebram a Eucaristia, mas que não vivem. Nós, cristãos católicos, deveríamos nos envergonhar de sair por aí encaminhando, compartilhando fake news, sem ao menos tentar averiguar se são verdadeiras aquelas notícias, como a última agora, que estão por aí espalhando que o Papa Francisco vai tirar alguns livros da Bíblia. Santa ignorância! Como é que pode acreditar numa coisa dessa? E sai espalhando, cristãos católicos, até mesmo padres, religiosos e religiosas, que não aceitam, que não acolheram o Papa Francisco, porque é um profeta. Ninguém gosta muito de profeta, né? Aí começam a instigar nas redes sociais, começam a fomentar intrigas, divisões, ódios, que é o que as fake news fazem, dentro da própria igreja. Por isso que Jesus faz: ai de vós ricos. Ai de vós ricos, ou seja, ai de vós que colocam confiança nas coisas, nos bens materiais, no poder, no dinheiro, naquilo que possuem. Jesus não está condenando os ricos e nem aquilo que eles constroem. Está condenando a forma com que eu construo, ou com que eu construí os bens que eu tenho, o patrimônio que eu tenho, a riqueza que eu tenho. Se foi uma construção honesta, se é fruto de um trabalho de suor, e não de opressão, de injustiça e de exploração. Ai de vós ricos que exploram seus empregados, seus funcionários, com salários míseros. Ai de vós, autoridades governamentais, que roubam o dinheiro do povo, que roubam o dinheiro da saúde, da educação, para poder construir mansões, aumentar seus patrimônios, seus bens, comprar jatinhos, comprar iates, e encher a conta, ficar a conta gorda lá na Suíça. Ai de vós, ricos. Não está falando de você rico, que entrega o seu dízimo honestamente na sua comunidade. Não está falando de vocês ricos, que vivem a fé, que confiam no Senhor, que não botam esperança e confiança no dinheiro, no poder, naquilo que vocês têm, e nem são corruptos, não são ladrões, não enganam o povo. Ai de nós, ai de vós, sacerdotes, bispos, padres, religiosos e religiosas, que também colocam a esperança naquilo que possuem, nas coisas, nos bens materiais, no celular que tem, no tablet, no relógio de ouro, enfim. Ai de vós, que não partilha, que não é solidário com o outro que não tem. Adianta alguma coisa o Padre Paulo pregar aqui, falar bonito de Deus, celebrar a Eucaristia, se ele é incapaz de ajudar quem sofre? Se ele não atende o pedido de alguém para poder visitar seu pai ou sua mãe que está acamado, ou que está à beira da morte? Tem sentido meu sacerdócio se for assim? E vocês também, leigos e leigas, ai de vós que não viveis o Evangelho conforme vós pregais. Jesus está sendo muito sincero no Evangelho, e está falando com os ricos mesmo, na época dele, que forçavam os pobres a venderem suas terras baratas para eles, terras boas, terras férteis, que davam uvas, que davam trigo, que também geravam pastagem para poder ter suas criações, e expulsavam-os, forçavam-os a ir para o deserto, para as terras inférteis, terras arenosas. Ai de vós, ricos,
Jesus está falando para os ricos mesmo daquela época que faziam isso. E para os ricos de hoje também que fazem isso. E para nós também, mesmo sendo pobres, se nós também fazemos isso, somos ricos também nesse sentido. Repito, Jesus não condena a riqueza honesta, a riqueza transparente. Jesus não condena o rico. Imagina, se fosse assim, o reino de Deus é excludente. Ele não condena, ele condena a riqueza mal adquirida, às custas de explorações, de mentiras, de inverdades, de ludibriações, de corrupções. Aí ele condena. Se a gente não parar de fazer isso, nós não vamos conseguir alcançar a ressurreição, conforme nos narra o apóstolo Paulo na segunda leitura. E Jesus nos dá o caminho, Ele nos dá a forma como nós podemos alcançar essa ressurreição. São as bem-aventuranças. E só pode ser bem-aventurado aquele que faz a vontade do Pai, aquele que confia plena e totalmente do Senhor, conforme a primeira leitura e conforme o salmo que nós ouvimos. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a terra, não teme a chegada do calor. Ou seja, você que é honesto, bendito você que é honesto, você que é honesta, você não teme quando começar a Polícia Federal começar a investigar por aí a vida de todo mundo. Você vai ficar tranquilo, porque você não deve, porque você é honesto, você é transparente, você é verdadeiro, você vive a sua fé de cristão católico. Quando lhe é oferecido alguma oferta de ganhar muito dinheiro muito rápido, você rejeita, porque você é cristão católico, você confia no Senhor. Você deposita a sua esperança nele, conforme os Romanos 5,5. A nossa esperança não decepciona, porque a nossa esperança, conforme Bento 16, em Deus Caritas Est, encíclica que ele deixou escrita, uma das mais belas e profundas encíclicas sobre a fé, sobre a esperança, sobre o amor, ele diz: a nossa esperança não é conceito filosófico, a nossa esperança não é apenas, simplesmente ideologias, ideias soltas. A nossa esperança não é platonismo. A nossa esperança é uma pessoa, Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado. Aquele que passou na terra fazendo o bem, nos mostrando o caminho certo, nos mostrando que caminho devemos seguir. Ele mesmo, João 14,6, eu sou o caminho. E se existe uma verdade, ele também nos indica: eu sou a verdade. E também é o único que pode nos gerar vida em plenitude. João 10,10, ele é a vida. João 14,6, eu sou a vida. Não existe outra alternativa, outro caminho. Se nós queremos ressuscitar, e nós queremos, precisamos trilhar o caminho das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças apontam para a escatologia, para o fim. As bem-aventuranças não são fins, elas são meios. Elas são meios. A fé também não é fim, é meio. A esperança também não é fim, é meio. E a caridade, sim, é ao mesmo tempo meio e fim. É feliz quem a Deus se confia. É nessa perspectiva, não de excluir os ricos, porque o Evangelho é para todos. A proclamação da Boa Nova é para todos. O reino de Deus, que traz Lucas, Mateus traz o reino dos céus. Não encontramos reino de Deus em Mateus, nem reino dos céus em Lucas. O reino de Deus é para todos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É por isso que nós queremos, neste domingo, sexto domingo do tempo comum, em que Jesus nos apresenta as bem-aventuranças como meios para nos santificarmos
para buscarmos a santificação e a salvação e a plenitude da vida eterna, da ressurreição, nós queremos rezar para que todos nós não caiamos na cilada do inimigo, de escolher o caminho dos malvados, dos perversos, que são como palhas secas, não tem profundidade, não tem raiz, não tem umidade, e a umidade que mantém a árvore sempre frondosa, sempre viçosa, bonita, dando frutos bons, é o Espírito Santo. Não adianta, se nós não nos abrirmos ao Espírito Santo, nós não podemos produzir nada, frutos nenhum. João 15,5: vocês sem mim não podem fazer nada, não são nada. Estejais unidos a mim, que sou a videira. E o que nos faz ficar unidos à videira? O Espírito Santo. É por isso que todos nós devemos nos abrir à ação dócil dele na nossa vida. E quem não se permite ser batizado no Espírito, se fecha, cria uma crosta, cria uma ferrugem, cria alguma coisa que vai pedindo a permeação da ação dele, vai criando um obstáculo. Devemos-nos, melhor dizendo, nos abrir à ação do Espírito Santo. Assim aconteceu com os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel. É preciso que nós, amados irmãos e amadas irmãs, queridos radiovintes, é preciso que nós sejamos humildes e abramos a nossa inteligência, o nosso coração, o nosso interior, para que o Espírito Santo venha com toda a força e retire do nosso interior tudo aquilo que atrapalha a ação dele e a transformação de nossas vidas de dentro para fora. Eu não posso vir à igreja todo domingo e voltar para casa do mesmo jeito. Eu não posso